Dentro desse tema então de adoração, nós queremos estar meditando na palavra de Deus. Gostaria de mostrar algumas figuras. A primeira delas aqui, a gente pensar um pouquinho no nosso conceito de adoração, não é isso? Geralmente a gente tem aquela turma adorando, cantando louvores, não é isso? Mostra mais uma. Me admira às vezes quando eu vejo a turma, né, do islamismo, por exemplo, tudo ajoelhado, né? Tudo prostrado. E parece que os cristãos têm feito isso pouco, né? Eles se prostram pouco. Eu não sei se em casa também esse hábito está sendo extinto da mesma forma como no templo, né? Onde a gente acha que não precisa orar. Antigamente tinha uma música que falava que de joelho era melhor, né? Hoje em dia a gente acha que não, de joelho machuca. A gente não precisa gastar tanta força dessa forma. Mas é interessante, né, a postura onde você vê. Mas uma coisa tem que ficar claro dentro da temática da adoração, e eu não vou tratar e não vou resolver isso hoje, qual é o conceito de adoração, né? Adoração é serviço, é prestar algo a alguém. Você não assiste uma adoração, você presta adoração, você presta um culto a alguém. Então isso é muito importante ficar claro para a gente. Eu não sei se você chegou aqui às 6h30, né, no horário da adoração ao Senhor, não é isso? Porque o combinado da nossa reunião é com Deus Todo-Poderoso, sim ou não? Não é isso? Você, quando vai para uma reunião ou de trabalho, ou a prova que você tem que fazer na faculdade, você chega lá depois de meia hora, sim ou não? Provavelmente não, né? Senão vai ficar por fora. Mas quando se trata do encontro com o Criador, com o nosso Deus que nós tanto amamos, muitas vezes parece que a gente não tem essa mesma ideia. Talvez porque nós não entendemos o que é adoração. Como se a gente vem assistir o que o pessoal vai fazer. Eu vou lá na igreja hoje, viu a turma, vou lá ouvir o pastor falar alguma coisa. Mas isso não é adoração. Isso é ouvir uma palavra, ouvir uma música. Ainda não está adorando. A adoração é quando eu presto o meu serviço a Deus. Então, se nós queremos adorar orando, oremos, abra sua boca e ore. Cantando, cante. Ouvindo a palavra, ouça, acate a palavra, receba aquilo que Deus tem falado contigo, conosco. Adoração é serviço. Mas é interessante que mesmo quando se trata de postura, você vê essa imagem, né, as pessoas ali levantadas, muitas vezes nós não temos a mesma dedicação. Agora veja essa outra imagem que reflete um pouco o quadro brasileiro. Olha o futebol. Você já viu o pessoal assistindo futebol? Quem aqui não gosta de futebol, não é torcedor de nenhum time? Tem alguém aqui pecador igual eu? Tem alguns, olha, tem alguns que não torce por nenhum time. Você é um santo, você não sabe, você é liberto. Porque quando a gente se converte, a gente é liberto de tudo, não é verdade? Tem um pessoal que ainda não foi liberto, ele é torcedor. Mas gente, eu admiro quando eu vejo o pessoal assistindo futebol. Sem falar da última Copa, e está chegando mais uma aí, né? Eu tive, não sei se a felicidade ou a infelicidade de assistir junto com alguns irmãos numa casa. E cada momento, aquela triste lembrança que não tem como sair, né? Cada momento que entrava um gol, 2, e parecia filme, né? Parecia que os caras estavam brincando, não podia ser sério aquilo. E eu olhei para o lado, uma pessoa começou a chorar, mas urrava, não! E o outro olhava, levantava, meu Deus, como é que ninguém faz nada? E aquele grito na casa, eu fiquei assim, meio perdido. Eu falei, onde eu estou? O que está acontecendo aqui? Mas o que era aquilo? Aquilo era muito forte no coração daquelas pessoas. Eu quem sabe não fui um torcedor, quem sabe o Brasil levou 7-1, porque eu não estava torcendo tanto igual eles. Gente, mas eu fiquei impressionado. Como o povo tem uma paixão. Você olha nos estádios, né? Não precisa nem a seleção falar do time dele. A turma fica o tempo inteiro de jogo ali. Quanto tempo dura um jogo, gente? Quase 2 horas, não é verdade? 2 horas de jogo. E ele o tempo todo gritando.
o grito de guerra da torcida, para não dizer as loucuras, as atrocidades aí que acontecem também. Tem coragem até de matar, brigar com o seu próximo por causa do time. Mas olha que paixão, que coisa extraordinária. E outra coisa que reflete muito o nosso país também, o carnaval. Gente, eu venho da Bahia, no carnaval da Bahia de Salvador, teoricamente, tradicionalmente seriam uns 5 dias, mas vai muito mais do que 5 dias. Você sabe que você passar a noite toda pulando, tudo bem, você vai me dizer, Léo, mas é que eles estão ao efeito da droga, da bebida, não sei do que, mas eles estão se doando aquilo, sim ou não? Você, quando era do mundão, aqueles que eram, ia lá para as baladinhas, passava a noite toda. Aí você se converte, vamos falar, vamos fazer uma vigília, passar a noite toda em oração. Então é porque meu sono, meu horário agora, sabe, pastor, depois que eu converti, meu horário mudou. Eu não consigo mais passar do horário. E o que me impressiona, gente, e aqui quem sabe tem muito a se falar, a pensarmos sobre isso, o que é adoração? Onde é que está a nossa paixão? Onde é que está o nosso serviço? Se eu não amo, se eu não tenho paixão por isso, eu não vou servir. Se eu não amo a Deus e Deus ama as crianças, para que eu vou orar pelas crianças? Eu vou lutar pelas crianças. Mas dentro dessa temática de adoração, eu quero hoje, na verdade, ler com vocês os Salmos 33. E como tema, diante do momento que nós vivemos no país, eu pensei, esse texto me soou ao coração e me impressionou, porque ele tem tudo a ver com adoração. Todo o salmo, todo o texto, ele na verdade está dentro de uma temática de adoração. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Eu quero ler então a palavra de Deus com você, o Salmo 33, todo o salmo. Você pode abrir e ligar a palavra de Deus. Acharam sim ou não? Amém? Diz assim então o texto bíblico: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no Senhor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. E eu quero perguntar para você, você faz parte dessa nação que tem o Senhor como Deus? Você é essa nação que tem o Senhor como Deus? Então eu quero meditar com você olhando para esse texto. Primeira resposta para isso, primeiro ponto que nós podemos notar nesse texto bíblico é começar no versículo 1. O que nós podemos ver se nós fazemos parte dessa nação que tem o Senhor como Deus?
veja a sua resposta ao chamado. A sua resposta ao chamado, versículo 1, o texto está dizendo: cantem ou exultai, as traduções mais antigas, cantem de alegria ao Senhor. Eu pergunto então, eu digo para você que a sua adoração diz qual é sua resposta ao chamado de Deus. Qual é a sua resposta? Você é essa nação que teme, que tem o Senhor como Deus? É simples, veja qual é a sua resposta. E como eu sei qual é a minha resposta, Léo? Veja qual é a sua adoração. Se a sua adoração está no futebol, no carnaval, está nos seus prazeres, nos seus sonhos, e não na presença de Deus, se você não consegue cantar de alegria, exultar na presença de Deus, invocar o nome do Altíssimo, pode ter algo de errado, querido, na sua resposta. Você ainda não deu uma resposta para Deus. Você ainda está frequentando um culto, uma igreja, mas ainda não tomou uma decisão de verdade, de ser ou não um seguidor do Cristo, do Senhor Jesus. Porque aquele que deu uma resposta, a sua adoração vai estar mostrando essa resposta ao chamado de Deus. O povo de Israel, queridos, era um povo festivo. E aí nós podemos dizer: nossa, mas a nossa cultura não é assim. Só que não é verdade, porque a cultura brasileira é uma cultura festiva. E o que acontece quando nós não vivemos um evangelho festivo de serviço? Pode significar que a tua resposta ainda não está completa. A palavra de Deus está dizendo: exultai, cantem de alegria ao Senhor. E a pergunta é: quem está ouvindo o chamado do Altíssimo? Quem está ouvindo o chamado de Deus? Eu vim aqui para ouvir a pessoa que canta à frente, se ela manda eu levantar ou não, ou eu venho aqui para ouvir o que a palavra de Deus está dizendo? Cantem de alegria ao Senhor. Você crê que Deus existe? Você crê que está na presença de Deus? Então qual é a sua resposta ao chamado de Deus? Esse é o chamado. Cantem, abra teu coração, se joga na presença de Deus. Se nós compararmos a nossa euforia dentro do futebol, dentro daquilo que você gosta, com aquilo que você faz na presença de Deus, eu gostaria de observar a nota que você daria da sua euforia naquilo que você gosta de fazer. Se você gosta do game, tem uma turma que é demais, gente. Eu conheço gente até casada, que ele tem coragem de ficar até 2 horas da manhã no game. Ele é fascinado, ele ama o game. E ele se doa aquilo, até de forma errada. Agora, olha o que a palavra de Deus diz: cantem de alegria ao Senhor. Onde está essa alegria? Você realmente deu uma resposta para Deus, gente? Eu realmente estou vivendo como um convertido, uma pessoa decidida em Jesus. Eu posso dizer: eu sou um seguidor de Jesus. Mas de repente eu venho e canto e joia. Estou cantando, olha o tanto que eu canto. Eu pulei, eu dancei, joia. Mas a adoração é só isso? Não, é serviço, amém? Já que a gente quer cultuar, vamos cultuar do jeito que cada um quiser. Mas tem umas pessoas que elas não adoram, elas não vêm no culto orar, elas ficam orindo, né? Elas vão assim, ficam olhando de lado. Você pode perceber, tem umas pessoas que elas têm o dom de dormir no culto. Às vezes é até um problema de saúde, você precisa tratar, né? Mas querido, sua resposta ao chamado de Deus. Então eu quero citar 2 textos. O primeiro deles, Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Uma verdadeira resposta ao chamado de Deus tem que passar pelo processo de arrependimento. Você entende que é pecador, você entende que a vida que está levando não é agradável ao Senhor. Você entende que precisa crer na obra que Jesus fez por você. Então você precisa se arrepender e passar por mais um processo, que é o processo de batismo. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus aqui, arrependam-se e cada um de vocês apenas frequente o culto. Seja batizado e receberão o dom do Espírito Santo. Eu estou ficando em crise.
eu estou começando a achar que muitas pessoas não têm o Espírito Santo. Sabe aquele negócio do batismo do Espírito Santo, ou o enchimento do Espírito Santo? Tem hora que parece que, se a pessoa é decidida verdadeiramente em Cristo, ela se entregou a Jesus, fica confuso como é que está o enchimento do Espírito Santo na vida dela. Querido, você está travado? Não dá. Quando eu me entrego a Jesus, eu tenho que passar pelo processo normal. Se batize e busque o enchimento do Espírito Santo. Tem que ter o dom do Espírito Santo. Não se vive vida cristã, vida espiritual, sem o Espírito. Não se entende palavra de Deus sem o Espírito. Toda pessoa que tem o Espírito, ela precisa ser cheia do Espírito. E como é que eu vou sendo cheio do Espírito? Sendo governado, controlado, transformado pelo Espírito Santo. Outro texto eu quero citar para você, e eu acho muito interessante, Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se você não passou pelo processo do batismo, pode significar que você ainda não tomou uma decisão verdadeira. Se você tomou uma decisão verdadeira, você tem que demonstrar isso na sua resposta ao chamado de adoração a Deus. Jesus não chama ninguém para ser frequentador. Ele nos chama para adorá-lo, e com alegria, com toda a força, com todo o vigor. Ele não está perguntando se você é perfeito, porque Ele sabe que você é pecador. Mas Ele quer perguntar o seguinte: você se rende totalmente a mim ou não? Estão aí, sim ou não? Amém ou não amém? Sua resposta ao chamado de Deus, está claro? Vamos continuar entendendo a nossa resposta ao chamado de Deus. Ainda no versículo 1, cantem de alegria. O versículo 1 diz: mas vocês que são justos, eu trago uma afirmação para nós. Sua resposta ao chamado de Deus te qualifica a adoração dos justos. Olha que interessante, ao mesmo tempo que chama para adorar, para cantar de alegria, mas Ele não está chamando qualquer um. Isso é muito interessante. Ele está dizendo: vocês que são justos. Agora eu te pergunto, tem algum justo aqui? Quem sabe os políticos lá de Brasília são justos. Mas a gente precisa entender o conceito de justo na palavra de Deus. Então eu quero citar para você Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justo então? Não é ser uma pessoa perfeita, melhor do que os outros. Tem uns crentes, crente é maluco, viu gente? Não seja crente não, seja cristão, discípulo de Jesus. Tem uns crentes que acham porque ele vai na igreja, ele é melhor do que as outras pessoas. Isso é loucura, gente. O texto diz aqui o seguinte, olha: tendo sido justificado. Sabe o que significa isso? Em resumo, é o juiz, que é o Senhor Deus. Ele bateu o martelo, Fernando, e diz: por você estar em Jesus, Ele pagou o preço por você, você está liberado, pode ir. Ele nunca diz: você não tem erro nenhum. Ele está dizendo: você está livre dos seus erros por causa do sacrifício de Jesus. Isso é ser justificado. Ele bate o martelo e ele declara: pela obra que Jesus fez por mim. Todas as religiões estão ensinando obras para você poder ser salvo. E o texto aqui está chamando esses justificados. Esse é o povo que tem que adorar a Deus. Porque não é todo tipo de adoração que Deus quer. Amós 5:23 diz: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. E aí você vai ler o texto de Amós. Por que isso? Porque o povo de Deus não estava vivendo mais como o povo de Deus. E eu posso afirmar para você, esse tipo de adoração injusta, de pessoas que não se arrependem, de pessoas que não querem mudança, de pessoas que não se dobram diante do Altíssimo, de pessoas que não têm sensibilidade à palavra de Deus, de pessoas que não querem mudar de vida, Deus não aceita, porque Deus é santo. Deus é santo e Ele não tem contato com trevas, com aquele que não quer se arrepender. Vocês que são justos, justificados. E é interessante que aí você vê umas pessoas que ela vem toda arrebentada, a vida dela está toda arrebentada, mas sabe o que acontece? Ela tem uma fé verdadeira e ela se arrepende verdadeiramente. E sabe o que acontece? Ela vem para a igreja com todo fervor. E aí você fica olhando, falando: essa pessoa é maluquinha, é extremista. As famílias geralmente falam assim: não precisa tanto. Ela vem para Deus de
todo o coração. E ela busca, ela faz, ela evangeliza, ela se dedica de toda a alma. Por quê? Porque ela não tinha nada, ela reconhece que ela não era nada, mas em Jesus ela é tudo, e por isso ela vive tudo para Jesus. Agora, tem umas pessoas que se acham perfeitas, não são esses que são chamados. Então, se você é esses justificados, o Senhor te chama para cantar de alegria, pular na presença de Deus, servi-lo, se dedicar sua vida à presença de Deus, se batizar, buscar o dom do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra, crescer no Espírito, crescer na graça e no conhecimento. Amém ou não amém? Continuando a palavra de Deus, o versículo 2 diz: cantem de alegria, vocês que são justos, com harpa, música. Eu afirmo aqui para nós, sua adoração é vista em suas músicas e festas. Sua adoração é vista em suas músicas e festas. Você quer ver se uma pessoa adora a Deus? Olha o jeito que ela vive a vida dela nas festas, nas músicas. Não vou discutir questão de música evangélica ou secular, mas uma coisa eu te pergunto: que tipo de música você ouve? Que tipo de conteúdo te edifica? O que está preenchendo a tua alma? Que tipo de notícia você tem assistido? Que tipo de programação você tem assistido? Que tipo de festa te alegra? A festa que te alegra é aquele tipo de balada? Essa é a sua adoração, é ali que está o teu coração, esse é você. Quem sabe você ainda não deu uma resposta verdadeira para o Senhor. É por isso que você ainda não tem prazer de festejar na presença do Senhor, de servir ao Senhor, de gastar tempo na presença do Senhor. Você precisa dar uma resposta para Deus. Eu quero citar um texto. Amós 5, 25 e 26 diz assim: foi a mim, olha gente esse texto, Deus falando com o povo de Israel: foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Cuim, e imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Vocês estão entendendo? Os 40 anos de deserto, onde Deus operou, livrou, fez milagres na vida daquele povo. A palavra de Deus está dizendo que aquele povo não serviu ao Senhor durante aqueles 40 anos. Quem é mesmo que eu tenho adorado nos meus anos de vida cristã? Quanto tempo você tem de vida cristã? Se o Senhor parasse diante de nós e falasse: olha, esse tempo seu de vida cristã, será que é a mim que você está adorando? Não, não, você está servindo a você mesmo. Você está servindo aos seus ideais, aos seus interesses. Você está servindo aos seus prazeres. Já pensou isso? Sua resposta ao chamado demonstra, diz se você é essa pessoa, essa nação que tem o Senhor como Deus ou não. Amém ou não amém? Você está aí acordado? Continuando, versículo 3, aí o versículo 3 fala de cante um cântico novo e com habilidade. Sua resposta é vista na sua novidade de vida e qualidade. Todo o padrão ali, era tudo organizado, os músicos, o tempo todo cantando, e novas músicas deveriam ser prestadas em culto ao Senhor. E aí diz aquele versículo que Deus habita no meio dos louvores, e muitas vezes nós pensamos que é o sentido de quando a gente começa a cantar, aí Deus se manifesta. Óbvio que Deus se manifesta em todos os momentos, mas o que quer dizer que Deus habita no meio dos louvores, é que Deus é entronizado nas canções de Israel. Deus está sendo exaltado, o nome de Deus está sendo glorificado na adoração de Israel. E nós precisamos pensar, se nós estamos em adoração, buscando cantar algo novo, oferecer algo novo a Deus, uma nova oração, uma nova disposição, a um ânimo novo do teu coração. Hoje eu não vou cultuar da mesma forma, essa semana eu não vou servir a Deus da mesma forma, mas eu terei algo novo, um ânimo novo, uma ideia nova, algo novo para servir ao meu Deus. E não basta ser novo, mas de muita qualidade. Darei o meu melhor
naquilo que eu sou melhor, eu quero fazer para o meu Deus, eu quero fazer em adoração a Ele, para que mais pessoas conheçam a Ele, para que Ele seja exaltado, para que o nome dEle seja entronizado nessa nação tão carente, nesse mundo tão carente da glória de Deus. Sua adoração é vista na sua novidade, na sua qualidade, naquilo que está se oferecendo ao Senhor a cada dia. E é normal o seguinte: se você vem para o Senhor, e aí você começa a acostumar, parece que fica normal você vir. A rotina é boa, mas a mesmice não. A rotina é quando você tem aquela rotina, 18h30 no domingo é o nosso momento de celebração, 20 horas é o meu dia de célula, enfim. Mas a mesmice é quando você vai por ir, de qualquer jeito. E eu te pergunto, onde está a sua novidade de vida? Seu cântico novo? Sua ideia nova? Aí você está na célula, você diz, não tem mais jeito. Busca o Espírito Santo, Ele vai te mostrar algo novo para você fazer e servir a Deus, e Deus vai ser glorificado naquilo. Amém, gente? Você está aí, sim ou não? Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Interessante que nós nos oferecemos tanto às outras coisas. Veja como está a nossa vida diante de Deus. Está entendendo? Está claro ou está escuro? Você faz parte dessa nação que tem o Senhor como Deus? Veja sua resposta ao chamado de Deus. Você já deu uma resposta? Em segundo lugar, se você faz parte dessa nação que tem o Senhor como Deus, veja qual é a sua razão de vida. Versículo 4 em diante nos aponta algumas coisas, versículo 4 a 11. Sua razão depende da sua experiência com a palavra. O versículo 4 começa dizendo a razão por que Deus chama seu povo a adorá-lo. E aí o texto começa a dizer: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Quem sabe você não tem um motivo, uma razão para adorar a Deus, porque ainda não tem uma experiência com Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro vazio. Você tem entendido, tem tido prazer em ouvir de Deus, seja em cânticos, em oração, seja lendo. E não é aquele hábito só de ler, que às vezes vou dizer, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que não gostam de ler, mas o prazer na palavra, em saber o que a palavra quer para a nossa vida. A palavra do Senhor é verdadeira, por isso que nós adoramos. Eu já contei milhares de vezes e vou falar milhares de vezes. A primeira experiência minha com Deus foi através da palavra. Deus não tem limites, Ele usa de todas as formas para alcançar as nossas vidas. E eu era tão resistente a todas as pessoas, mas Deus usou a própria palavra, pois lá dentro da minha casa, escondido, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E Deus não precisa de nada, pois o Espírito Santo está agindo em todo lugar. Aonde Ele achar alguém que tem fé, que está disponível a Deus, Ele vai agir na vida dessa pessoa. Nós temos tantas Bíblias, você sabe tanto da palavra de Deus. Qual é a tua experiência com a palavra de Deus? Gente, você fala que só Jesus salva, não é isso? Você crê nisso, sim ou não? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E por que você ainda não é um líder de célula? Para evangelizar as pessoas. A célula não é para evangelizar? Me explica. Aí eu não quero evangelizar? Só uma ideia. Amém? Sua razão depende da sua experiência com a palavra. Romanos 1,17 é o texto da Reforma Protestante, onde Lutero abriu os olhos espirituais. O texto diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha que interessante, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sua razão de vida, continuando, versículo 4 e 5, Ele é fiel, Ele ama. Fala da palavra de Deus, agora da razão de vida, Ele diz: sua razão depende de quem é Deus para você. O texto bíblico começa a apontar, sabe por que vocês têm que cantar de alegria?
porque a palavra de Deus é verdadeira, porque Deus é fiel, Ele ama, Ele é justo. E eu pergunto, se Deus é tudo isso para a minha vida, para a minha família, o que é que eu estou fazendo? Eu estou demonstrando isso na minha adoração? Se Deus é tudo que eu digo, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus bom, o que é que eu estou prestando a Ele? Qual a minha razão de vida? Muitas vezes não parece que Deus é tudo isso que a palavra está falando nas nossas vidas. Quem sabe falta experiência com Deus. Você precisa abrir teus olhos, abrir teu coração para a presença de Deus. Atos 9:27 mostra a experiência do apóstolo Paulo. Diz assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, aquele homem que perseguia os cristãos, na sua experiência com Deus, vem ele agora falando de Jesus. Como é que pode isso? É aqui que está a diferença, gente. A questão não é a igreja que eu participo, a questão é qual é a experiência que eu tenho com Deus. Quem é Deus para mim? Quem é a palavra para mim? O que é a palavra de Deus para você? Qual é teu manual de vida? Olha, a palavra diz isso. E eu admiro que tem pessoas, elas dizem, não, vou fazer assim. Mas tem pessoas que elas não fazem. Isso mostra o quê? Que a razão de vida dela ainda não é a palavra, ainda não é o Senhor. Ela está lutando por outras causas, mas não pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor Jesus. Ele ainda não entendeu qual é a razão de vida. Estão entendendo, sim ou não? Continuando, versículos 6 e 11, vai falar que foi pela palavra de Deus que foram feitos os céus. E eu afirmo para nós então que sua razão de vida depende da sua visão de origem e destino de vida. Tem pessoas que para ela é o seguinte: eu vim do acaso, vou morrer assim. Se sua vida é essa, beleza. Mas se eu entendo que eu fui criado por Deus, que Deus me criou com um propósito, Ele tem um plano para a minha vida, eu preciso viver diferente. Jovem, Ele tem um plano para a tua vida. Ele não te criou para viver com todas as mulheres, viver de balada, viver de drogas. Ele não te criou para viver pulando de relacionamentos. Se eu entendo qual é a minha origem, qual é o propósito da minha vida, eu tenho que viver como Ele quer para mim. Se eu entendo que um dia eu prestarei contas diante do Criador, que Ele é juiz, que Ele é Deus Todo-Poderoso, querido, por mais que eu seja falho, mas se eu quero obedecer a Deus, eu vou lutar contra a minha carne, contra a minha natureza e dizer não a mim mesmo, como diz o apóstolo Paulo na palavra de Deus: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou dizer não, isso está errado, eu não vou fazer. Mas para agradar a sociedade, que é a tua razão de vida, para agradar os amiguinhos, que é a tua razão de vida, você vai e faz. Eu queria te convidar a deixar o Senhor se tornar o centro da sua vida, se tornar o Senhor da sua vida. Amém? Você faz parte dessa nação que tem o Senhor como Deus? Aí nós chegamos no versículo 12, e esse versículo é interessante. Eu vou dizer que aqui agora a gente vê a nossa identidade verdadeira. Como eu posso saber se eu faço parte dessa nação? Versículo 12 diz: feliz é a nação, eu coloquei na tradução antiga, cujo Deus é o Senhor. E aí eu tenho algumas perguntas então para nós. O que significa essa nação? É uma nação que tem um religioso ou alguém do seu partido no governo? É essa a nação que tem o Senhor como Deus? É uma nação que tem um religioso, seja de qualquer religião, ou alguém do partido do seu interesse no governo? É isso que é uma nação que tem o Senhor como Deus? Parece que os crentes no Brasil lutam, né, para colocar um evangélico na presidência ou na política. E aí você vê a bancada evangélica, o que é que eles estão contribuindo para a sociedade? Se você olhar na história, quando a religião cristã, né, se tornou oficial,
foi o grande estrago na história do movimento cristão, dos seguidores de Jesus. O que é uma nação cujo Deus é o Senhor? Uma nação que tem um religioso, alguém do seu partido no governo? Outra pergunta, é uma nação que tem sua religião ou interesse pessoal como oficial? Não, agora é uma lei, todo mundo no Brasil vai ser cristão, todas as outras religiões vão ser extintas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui? Outra pergunta, é dizer que Jesus é o Senhor da nação ou da cidade? Ou é a nação se submeter ao Senhor como seu Deus? Tem algumas cidades e o pessoal vai lá fazer então aquelas batalhas e brigam políticas para dizer que a cidade é do Senhor Jesus. Aí ele bota a placa lá, essa cidade é do Senhor Jesus. E o fundamento é esse texto. E eu pergunto, a nação cujo Deus é o Senhor, é você botar uma placa na entrada da cidade, essa cidade é do Senhor Jesus, ou essa cidade mudar de vida, se comportar conforme Jesus quer? Aqui quem sabe está o grande problema nosso. A gente está tentando mudar a figura, a cara religiosa, você botar uma placa, dizer, afirmar isso é de Jesus. Mas o que adianta eu dizer que isso é de Jesus, que eu sou de Jesus, se eu não viver como de Jesus? Então, gente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quero mostrar algumas notícias para vocês. Prefeito de Campinas, nada contra a pessoa, mas olha a reportagem que interessante. O prefeito de Campinas foi expulso de um restaurante chique, porque ele está sendo acusado lá no rombo, lá na corrupção do Ouro Verde. Mas o restaurante não era brasileiro, era francês. Então não se trata de ser evangélico, nada contra ninguém. Mas a gente precisa pensar, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, significa o quê? Outras informações. Quem viu essa notícia? Alguém aí viu essa notícia? Durante a greve aí dos caminhoneiros, essa polêmica toda, as coisas. E aí você vê lá um servidor público, né? Roubando combustível. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se brincar, se for crente, ele ainda vai falar assim: Senhor, me ajuda a roubar essa gasolina, me abençoa. E aí ele consegue, ele fala: Deus me ajudou. E aí tem gente que fala: aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que significa. Mais uma notícia. E aí você vê os postos, pá, aquela loucura. Eu sei, muita gente precisava trabalhar, a empresa mandava, mas gente, a gasolina daquele jeito, e o povão lá fazendo a fila, vamos lá, vamos comprar, não estou nem aí. Interessante. Mais uma notícia. Segura aí. Quem nunca passou por essa situação, né? Você está na rua, chiclete. Por que você pisou no chiclete? Porque alguém jogou lá, não é verdade? Outra notícia. Quem nunca viu essa situação, ou quem sabe não fez? Você está na rua lá, na boa, no teu carro, e você joga no lixo, né? Que é a rua. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí está bebendo a Coca-Cola lá, obrigado, Senhor. Mais uma notícia. Tem que ser o cachorro para limpar mesmo, porque o dono não limpa, né? Diz que no Japão tem multa, né, para a pessoa que não recolhe as fezes do cachorro na calçada. Gente, aqui na igreja nós temos uma problemática seríssima na calçada. Uma vez a gente fez uma campanha aqui, colocamos umas placas de uma maior polêmica, teve vizinho, cachorro ruim. Aquela porta do fundo da parte da administração lá atrás, é interessante que ele vem com o cachorrinho dele, e ele não faz lá na árvore, não. E ele, além de não recolher, não, ele faz na porta, para a gente entrar e pisar nela, na porta. É demais o amor, o respeito ao próximo. Não é verdade? Mais uma. E esse povo aqui? Como é que a gente poderia olhar para esse povo aqui chamado Filadélfia? Queridos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vou dizer que eu sou de Deus, que essa nação é de Jesus. Mas em minha vida, se você olhar, receba isso com amor. Eu não sei se a pessoa tem. Se você olhar nesses bolsões da
as cadeiras durante a semana, eu vou te convidar para um dia vir aqui, quando o pessoal estiver limpando, você olhar nos bolsões da cadeira, acredite se quiser, quem sabe foi visitante, não foi ninguém que está aqui, tá bom? Fica tranquilo. Foi um visitante que veio um dia e já encontramos unhas, pessoa cortando a unha durante o culto. Olha que bênção. Maravilha. Está escrito esse bolsão, joga sua unha aqui. Já encontramos chicletes aí dentro. E é difícil até de arrancar o chiclete. Que engraçado. Agora, por que isso? Porque é uma cultura. O copo que eu venho beber água. Comumente o que vai acontecer? Você sai e deixa o copo aí. Sim ou não, gente? Isso é nossa cultura. Mas só que agora nós não somos apenas brasileiros. Nós somos brasileiros do Senhor Jesus. Sim ou não? Nós não vivemos mais a nossa cultura. Nós vivemos a cultura do Evangelho. A cultura de Jesus. Então, o que seria esse feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Não é o nome que você leva, é a atitude que você tem. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é dizer que essa cidade é de Jesus, não é dizer que eu sou de Jesus, é demonstrar isso pela minha vida, pela minha decisão, pelo meu comportamento. Eu quero ser de Jesus. Aqui é que está faltando, é essa nação que nós precisamos, uma nação que se arrepende dos seus pecados, um povo, uma igreja, pessoas falhas, imperfeitas, mas que não se acomodam nas suas imperfeições, que a cada dia possamos lamentar, chorar pelos erros que cometemos, porque a partir do momento que nós achamos normal os erros que cometemos, nós temos que questionar quem é o nosso Deus. Feliz é a nação que coloca Deus como seu Senhor. E porque Deus é o seu Senhor, peraí, meu casamento, eu preciso cuidar dele. Porque Deus é o meu Senhor, peraí, eu preciso ser honesto. Porque Deus é o meu Senhor, peraí, eu preciso ser fiel. Porque Deus é o meu Senhor, peraí, eu preciso ser responsável. Porque Deus é o meu Senhor, peraí, eu preciso ser um cidadão autêntico. Porque Deus é o meu Senhor, eu preciso jejuar, orar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é o nome que você leva. E olha, se você dizer assim, Léo, então eu estou perdido porque a minha vida está toda torta, eu vou te falar, você foi achado, porque aquele que se arrepende é esse que é achado pela graça de Deus. Mas aqueles que estão aqui, que dizem, isso não é para mim, eu tenho misericórdia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a cultura ou a prática de todos, é o manual pelo qual você vive. Mas isso é cultura do nosso país, mas agora eu sigo um novo manual. Isso é a prática da turma, todo mundo está fazendo, mas eu não sigo a onda de todo mundo, eu sigo aquilo que o Senhor da vida manda. Feliz é a nação, feliz é a igreja, feliz é a comunidade, feliz é a cidade que muda a sua vida porque teme a Deus. Por que que eu não vou vestir dessa forma? Por que que eu não vou viver dessa forma? Porque eu tenho o temor de Deus no meu coração. Por que que eu não vou ter esse tipo de atitude com meus pais, com minha família, com a minha igreja, com o meu país? Porque eu temo a Deus. Se não há temor de Deus, essa nação não é feliz coisa nenhuma. Não é o que tem à disposição para a sua segurança, mas em quem está sua confiança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É reconhecer que só há um Deus, que a adoração só é devida a Deus, e mediador é somente Jesus.
Feliz é a nação que teme ao Senhor, porque reconhece que só há um Deus a quem você está adorando. Ontem estava num casamento e uma pessoa que, segundo ele, já foi na igreja tal, na religião tal e não sei o quê, e hoje ele está na maçonaria e ele encontrou a verdade. E ele entende que ali ele não precisa mais de nada. E aí eu perguntei para ele: quem é o Salvador que a sua maçonaria te oferece? E aí ele: não, a gente faz o bem. Como é que ele faz o bem? Eu sei, mas eu perguntei: mas quem é o Salvador que a sua maçonaria te oferece? Gente, todo mundo entende que só há um Deus, amém? Só que a gente tem que entender também que só há um mediador. Salvador é só Jesus. Para que Deus ia mandar Jesus descer da glória, virar um ser humano, um servo, morrer no teu lugar, e uma morte de cruz a mais vergonhosa, pagar pelo preço do seu pecado? Se bastava você fazer algumas boas obras e você já está salvo, bastava você fazer parte de alguma igreja e você já estava salvo, bastava você fazer algum batismo, algum ritual religioso e você já está salvo. Você precisa entender que todos nós, todo ser humano foi separado de Deus. Todo ser humano foi separado do Criador, do seu relacionamento com o Pai. E a única forma de reaproximar isso é através de Jesus Cristo. E isso é demonstrado no nosso arrependimento, na nossa fé. Isso é entrega. Amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É a nação que diz sim e vive segundo a constituição divina. Não importa onde você estiver, a nação que você fazer parte, a nação feliz é aquela nação que coloca a constituição divina sobre sua vida, sobre o governo de sua vida. Amém ou não amém? Então eu quero deixar 3 perguntas para meditação para você e finalizar assim. Você já se arrependeu e foi batizado para receber o dom do Espírito e se revestir de Cristo? Você já se arrependeu e foi batizado para receber o dom do Espírito e se revestir de Cristo? Você pode me dizer: Léo, eu tomei uma decisão, eu até me batizei, mas eu te pergunto, como está o Espírito Santo na sua vida? O lugar de Deus na sua vida? Você tem sido cheio de Deus a cada dia? Você precisa dar uma resposta para Deus. Amém? Preste atenção, está ouvindo? Segundo lugar, qual serviço de adoração a Deus você tem prestado? Porque se Deus se tornou sua razão de vida e a adoração é serviço, qual é o serviço que eu tenho dado ao Senhor? Amém, eu vou no culto, vou na célula. Como é que é teu culto ao Senhor? Como é que é teu culto ao Senhor? E aí algumas igrejas, em vez de pregar o arrependimento para a pessoa mudar, a gente precisa fazer animação de auditório para a pessoa prestar um serviço a Deus. Levanta a mão, faz isso, faz não sei o quê. Em terceiro lugar, todas as áreas da sua vida estão conforme a constituição divina? Aí você vai dizer: Léo, mas todas as áreas é muito. Mas tem que ser todas as áreas. Eu tenho que me entregar completamente aos pés de Jesus. Está me entendendo? Sim ou não? Você verdadeiramente já deu sua resposta ao Senhor?